Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Tudo legal? Tudo bacana? Que bom! Graças a Deus! Hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020 e vamos iniciar a nossa aula. Vamos trabalhar com as disciplinas de língua portuguesa e ciências. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa com o nosso projeto de leitura. Como já sabemos, o tema do nosso projeto de leitura é Descobrindo nos livros o prazer em ler, ouvir e escrever histórias. E o gênero escolhido para este projeto é biografia. Para isto, trabalharemos com a biografia da autora Cita Bramachari e com o seu livro Corações de Alcachofra. Biografia é a história escrita da vida de uma determinada pessoa. A palavra tem origem etimológica nos termos gregos bios, que significa vida, e grafei, que significa escrever. Biografia é a descrição dos fatos particulares da vida de uma pessoa, podendo conter fotos que testemunham os acontecimentos. Como gênero literário, a biografia é uma narração da história de vida de uma pessoa ou de uma personagem, geralmente na terceira pessoa. Já a autobiografia é quando o autor expõe a sua própria história na primeira pessoa. Ok, turminha? Para esta atividade, vocês vão fazer a leitura da resenha do livro Corações de Alcachofra, da autora Cita Bramachari, por Felipe Miranda. Ok, turminha? Vamos dar início à nossa aula de ciências. Vamos para o capítulo 5, ok? Orientação no tempo e no espaço. Turminha, só lembrando, nós já estamos no volume 3 do nosso livro didático, tá bom? Vamos fazer aqui a leitura aqui na troca de ideias. Observe a obra de arte Noite Estrelada, sobre o Ródano, do pintor holandês Vicente van Gogh. Olha só, turminha. Vicente van Gogh foi um pintor holandês, pois impressionista, que viveu entre 1853 e 1890. Tá bom, turminha? Vamos aqui para as perguntinhas aqui. Número 1. Que período do dia foi representada na obra de arte? Número 2. Como você chegou a essa conclusão? Número 3. Além de indicar o período do dia, que outras informações as estrelas podem revelar? Os astros e a contagem do tempo. Ao observar os astros no céu, os seres humanos perceberam que eles se movimentam de maneira cíclica, ou seja, os astros apresentam movimentos que se repetem ao longo do tempo. Um dos primeiros ciclos a ser observado foi o movimento aparente do Sol no céu, que nos faz perceber os dias e as noites. A mudança na aparência da Lua com o passar dos dias também ocorre de maneira cíclica, sendo chamada de fases da Lua. Em suas observações, os seres humanos perceberam ainda que os ciclos
os astros estão associados a períodos de calor ou frio, chuva ou seca. Esse conhecimento pode ser utilizado para planejar o plantio e a colheita de alimentos, tendo sido muito importante para o desenvolvimento da agricultura. Então, como podemos perceber nessa primeira imagem aqui, ó, período em que percebemos a luz do sol é chamado de diurno. Essa segunda imagem, a aparência da lua muda durante o mês. Na foto vemos a lua cheia. A percepção desses ciclos possibilitou ao ser humano estabelecer as primeiras formas de medir o tempo. Na natureza, podemos observar diferentes ciclos, que são fenômenos que se repetem de tempos em tempos. Que ciclos naturais você conhece? Dias e horas. Ao observarmos o movimento aparente do Sol no céu, podemos perceber a passagem dos dias. Esse movimento é chamado de aparente porque, na realidade, é a Terra que se move. Então, turminha, um dia é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Durante esse movimento da Terra, parte do planeta é iluminada pelo Sol, enquanto a outra parte não recebe luz. Na parte iluminada é dia e na parte não iluminada é noite. O movimento da Terra ao redor de si mesma resulta na passagem dos dias e das noites. Assim, enquanto a Terra gira, podemos observar o Sol aparecer, atingir seu ponto mais alto no céu e depois desaparecer quando o Sol se põe. Temos o período da noite, que dura até o Sol aparecer novamente, recomeçando o ciclo. Então, nós temos aqui, ó, aqui nas imagens, aqui, representação do movimento aparente do Sol no céu. Além de percebermos a sucessão dos dias e das noites, ao acompanharmos o movimento aparente do Sol no céu, podemos estabelecer o horário aproximado do dia. Um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para medir o tempo foi o relógio de sol. Esse relógio funciona de acordo com a projeção da sombra do guimão no mostrador, que é dividido em várias partes. Cada parte corresponde a uma hora. À medida que a posição do Sol muda, a sombra desloca-se pela superfície do mostrador, passando sucessivamente pelas linhas que indicam as horas. Então, essa parte aqui, ó, é o mostrador. Essa outra parte aqui é a sombra mostrando o horário. E essa daqui é o gnomo. Então, turminha, gnomo significa estrutura que possibilita a projeção da sombra no relógio de sol.
Então aqui nós temos, ó, essa imagem aqui é do relógio de sol, mostrando o horário de 16h30, 16h30. Entretanto, por funcionar com base na projeção da sombra do gnomo no mostrador, o relógio de sol não mostra as horas em dias nublados ou em chuvosos ou no período da noite. Portanto, sua utilização é limitada a dias ensolarados, semanas e meses. Ao observar a lua no céu por algumas noites seguidas, é possível perceber que ela muda de aparência. Se uma noite a lua está redonda e brilhante, nas noites seguintes, a parte iluminada começa a minguar, ou seja, diminuir de tamanho, até que a lua fique quase invisível no céu. Com o passar dos dias, a parte iluminada volta a crescer e ficar visível até que a lua fique redonda e brilhante novamente. E olha só, viu, turminha? A lua não apresenta luz própria. Ela é iluminada pela luz do sol. A mudança na aparência da lua ocorre em razão do movimento que esse astro realiza ao redor da Terra. Essa mudança de aparência da lua é gradual, sendo chamada de fases da lua. Então aqui nós temos a lua, ok? Vamos ver as fases da lua. Nessa primeira imagem aqui, nós temos aqui a lua cheia. Vista da Terra, a lua está completamente iluminada. Nessa segunda imagem, a lua está minguante. Vista da Terra, a lua está parcialmente iluminada e minguando. Na terceira imagem, a lua está nova. A lua não está iluminada e aparece totalmente sombreada. Na quarta imagem, a lua aqui está crescente. Vista da Terra, a lua está parcialmente iluminada e crescendo. O ciclo da lua, ou seja, o período que ela leva para passar por todas as fases, dura 29 dias. Ao perceberem isso, alguns povos antigos utilizaram o ciclo da lua para determinar a duração de um mês, ou seja, aproximadamente 29 dias. Cada uma das 4 fases da lua dura cerca de 7 dias. Esse período de tempo foi utilizado para determinar uma semana. Observe aqui as mudanças na aparência da lua ao longo de um mês. Então aqui nós temos aqui o calendário do mês de agosto de 2018. Então aqui é a representação das mudanças na aparência da lua durante o mês de agosto, ok? 2018. E olha só, viu, turminha? Observem aí o calendário com as mudanças da lua, tá certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A aparência dela muda de forma gradual. Assim, apesar de somente 4 fases terem sido nomeadas, cada uma delas apresenta pequenas variações. A crescente, por exemplo, começa quando a lua tem uma pequena porção iluminada e termina quando ocorre a lua cheia. Anos. O movimento da Terra em torno do Sol é chamado de translação e dura um ano, ou seja,
cerca de 365 dias. Durante esse período de tempo, ocorre um dos mais importantes ciclos naturais: as estações do ano. Apesar de ocorrer no período de um ano, as mudanças relacionadas às estações do ano são influenciadas pela inclinação do eixo da Terra. Então, turminha, a inclinação da Terra em relação ao Sol faz com que ela receba a luz solar com diferentes intensidades ao longo do ano. Em virtude da diferença no recebimento de luz e calor do Sol, as estações do ano hemisfério sul acontecem de forma alternada com as estações do hemisfério norte. Assim, enquanto é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte e vice-versa. Da mesma forma, quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul e vice-versa. Então, turminha, vamos observar aqui o movimento da Terra em um ano e como os raios solares interferem nas diferentes estações. Aqui nós temos aqui o mês de março. Mesma incidência solar nos dois hemisférios, outono no hemisfério sul. No mês de junho aqui, menor incidência solar no hemisfério sul, inverno no hemisfério sul. Mês de setembro, mesma incidência solar nos dois hemisférios, primavera no hemisfério sul. E aqui no mês de dezembro, maior incidência solar no hemisfério sul, verão no hemisfério sul. O movimento da Terra ao redor do Sol é responsável pela ocorrência das estações do ano. São 4 as estações do ano: a primavera, o verão, o outono e o inverno. E cada uma delas apresenta características próprias. Entretanto, essas características não são as mesmas em todas as regiões do planeta. No Brasil, as estações do ano não são bem definidas em todo o território. Isso ocorre porque parte do nosso país está localizada na zona tropical do planeta. Essa região recebe muita incidência de luz e calor do Sol durante todo o ano. Por isso, as temperaturas nessa zona climática não apresentam grandes variações, sendo elevadas o ano inteiro. E olha só, turminha, os cientistas que estudam o clima identificaram as regiões da Terra com características climáticas semelhantes. Essas regiões são chamadas de zonas climáticas. Existem 3 zonas climáticas: a tropical, que fica na parte mais central do planeta; a fria, que fica nos polos; a temperada, que fica entre a zona tropical e a fria. Na zona tropical, observam-se apenas 2 estações, uma seca e uma chuvosa. A estação seca inicia-se em março, entre abril, e dura até setembro e outubro. Esse período é caracterizado pela ocorrência de poucas chuvas. A estação chuvosa começa em setembro e outubro e termina entre março e abril, sendo caracterizada pela ocorrência de muitas chuvas. Em uma pequena parte do Brasil, mais ao sul,
As estações do ano são bem definidas, pois essa região está localizada na zona temperada. Nessa zona climática, o verão é a estação mais quente, a primavera é a estação das flores, o outono é a estação em que as folhas caem das árvores e o inverno é a estação mais fria. Então, logo aqui abaixo, nós temos aqui algumas imagens, ok? Então, essa primeira imagem aqui está representando a primavera em São Paulo. Essa segunda imagem está representando o verão em Santa Catarina. Essa terceira imagem aqui está representando o outono em São Paulo. E a quarta imagem aqui está representando o inverno no Paraná. Turminha, na página 9, segue a atividade Ciência em Ação. Vocês vão fazer a leitura de cada questão com muita atenção e executar, tá bom? Na página 10 aqui tem um textinho, nas páginas 10 e 11, tá bom? Façam a leitura. E aqui na página 10, ainda aqui no textinho aqui, ó, tem imagem de um calendário indígena, tá bom? Vou fazer aqui uma explicaçãozinha assim para vocês sobre esse calendário indígena, tá bom? Olha só, turminha. Esse calendário foi desenvolvido pelos professores indígenas da tribo Suiá. Observe que ele foi dividido em 12 partes, que correspondem aos meses do ano. Cada parte tem uma ilustração, a qual representa a melhor época para plantar, colher, caçar e pescar de acordo com a dinâmica da natureza. Tá bom, turminha? Assim que você executar a leitura aqui na página 11, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão localizar em um mapa mundi o local onde vive ou vivia cada um dos povos que elaboraram os calendários abordados, ok? E nas páginas 12, 13 e 14, nós temos, no caso vocês têm, atividades. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura de cada questão com muita, mas muita atenção, tá certo? E vão executar, tá bom? E na nossa próxima aula, vamos fazer a correção. Tá bom, turminha?